A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos. Eu quero te convidar para meditarmos na palavra de Deus, lendo um versículo da palavra que se encontra no Salmo 119, versículo 105, que nos diz: Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Queridos, esse versículo é um versículo bem conhecido da palavra de Deus, mas muito interessante e muito importante para a nossa vida. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, a palavra de Deus. É lâmpada para os meus pés. Eu ouvi de um pastor amigo há muitos anos atrás e nunca mais me fugiu da mente um comentário sobre este versículo. Quando o salmista diz que lâmpada para os meus pés, e eu quero parafrasear dizendo lâmpadas para os nossos pés. É claro que o salmista, ele estava testificando de si mesmo, ele tinha a sua convicção. Mas eu quero crer que a palavra de Deus não é apenas lâmpada para os meus pés, é sim para os meus pés, mas também é para os seus pés. Portanto, lâmpada para os nossos pés é a palavra de Deus. Medite nisto hoje, querido irmão. Por que lâmpada para os nossos pés? O que quer dizer lâmpada para os nossos pés? Ao falar esta expressão, o salmista está dizendo que a palavra de Deus é a luz ou a lâmpada que ilumina o lugar onde estamos pisando. Lâmpada para os meus pés não é exatamente o pé que ele está falando, mas ele está falando de alguém que está caminhando, andando à noite, e ele precisa de uma lâmpada para iluminar os pés ou o lugar aonde pisamos. Quem é do interior sabe muito bem o que é caminhar à noite por caminhos escuros. E nós, no passado, usávamos uma lanterna ou uma lamparina para iluminar o caminho aonde estamos pisando. Portanto, quando o salmista diz que lâmpada para os meus pés é a tua palavra, ele está dizendo a palavra de Deus ilumina o lugar aonde eu piso, o meu caminho. Portanto, se eu tenho luz, eu não vou correr risco, eu não vou me acidentar, eu não vou tropeçar, porque se alguém caminha no escuro, sem luz, ele tropeça, ele pode pisar em algum lugar falso, em um buraco, tropeçar numa pedra, ele pode até pisar em um animal peçonhento e ser ferido por aquele animal. Por isso, quem caminha à noite por caminhos escuros precisa de alguma lâmpada, seja uma lanterna ou qualquer coisa que ilumine o lugar aonde ele vai pisar, porque é perigoso andar no escuro. Mas, queridos, a palavra de Deus está nos dizendo que quem tem esta palavra, quem aceita, quem vive segundo esta palavra, não vai tropeçar, não vai se acidentar,
porque a palavra de Deus ilumina o lugar aonde pisamos. Então isto quer dizer que nós, se observarmos a palavra de Deus, se tomamos a palavra de Deus para a nossa vida como lâmpada, nós caminharemos sem tropeçar, nós caminharemos sem nos acidentar. E é importante dizer que quando se caminha no escuro, corre-se o risco de cair, porque às vezes um tropeço, pisar em falso, às vezes leva as pessoas a caírem e muitas vezes se machucarem, se acidentarem. E é isso que está acontecendo com a vida espiritual de muita gente. Eu conheço muitos cristãos que tropeçaram no caminho, muitos pararam até de caminhar, muitos se machucaram, se acidentaram e hoje vivem a lamentar, às vezes criticando, se queixando, acusando. Muitos procuram culpados para os seus erros, muitos dizem que pararam, tropeçaram por causa de um escândalo, por causa de um líder, de um pastor, ou até mesmo do comportamento da igreja. Contudo, eu quero dizer, irmão, que aquele que observa a palavra de Deus, aquele que tem a palavra de Deus como lâmpada para os seus pés, ele não tropeça em nada, ele continua caminhando seguro, firme e não cai, estará firme para sempre. Eu louvo a Deus que durante a minha jornada tenho passado perigos como você também, momentos difíceis na vida todos passamos, mas a palavra de Deus tem iluminado os meus pés, por isso até hoje eu estou firme e vou estar firme até Jesus voltar. Mas o salmista diz que a palavra também é luz para o caminho, lâmpada para os pés e luz para o caminho. E eu lembro-me de um pastor que dizia, quando nós falamos da lâmpada para os pés e luz para o caminho, é como se fosse hoje o farol do carro, do veículo. Você tem um farol baixo que ilumina a curta distância e você tem um farol alto que ilumina ao longe. Evidente que o salmista, quando escreveu, ele não estava falando de carro, talvez não tivesse carro como hoje, mas ele está falando de alguém que está andando no caminho, à noite, em uma vereda, em um caminho. E ele precisa iluminar o lugar em que está pisando, o lugar dos pés, mas também é necessário visualizar o caminho à distância. Então, quando o salmista diz luz para o meu caminho, ele está dizendo que a palavra, ela ilumina também a direção em que vamos seguir. Ela focaliza a distância. Isso quer dizer, aquele que caminha pela palavra de Deus, que observa a palavra de Deus, ele vê ao longe também. Ele sabe que direção vai tomar. Ele sabe para onde está indo, porque a palavra ilumina os pés e ilumina também o caminho. E quem segue a palavra de Deus não erra o caminho, não perde a direção, consegue enxergar ao longe, consegue visualizar o horizonte, e assim é a nossa vida, graças a Deus. Continue, meu irmão, minha irmã, sendo guiado pela palavra de Deus. Observe a palavra, leia a palavra, ouça a palavra, tome a palavra de Deus para si, porque ela ilumina o seu caminho, ela lhe faz ver além do horizonte. Quem observa a palavra de Deus, olha, vê este mundo como está, todas as situações que passamos, mas tem sempre uma visão ao longe, vê sempre adiante, ele tem sempre uma esperança, porque a palavra, ela ilumina os nossos pés, ou seja, o momento, o lugar que pisamos, mas também ilumina ao longe o caminho, mostra a direção. Que Deus te abençoe, que esta palavra seja lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos, e assim não tropeçaremos e não erraremos o caminho. Que Deus nos abençoe.